Balanço global da quantidade de movimento. O balanço global é necessário, porque muitas vezes a gente precisa determinar quais são as forças que vão agir em estruturas sólidas, fixas ou em movimento, devido então aos fluidos que estão se movendo em contato com elas. O balanço no fluido da massa e energia vão contribuir também para a realização dos cálculos dessas forças que estão sendo requisitadas. As forças atuando sobre um volume de controle, a gente pode ver da lei de Newton, que a taxa de variação do momento de um sistema é igual à soma de todas as forças agindo no sistema e tem a mesma direção da força resultante sobre esse sistema. Nesse caso, então, tanto a força quanto a aceleração são grandezas escalares. A aceleração também pode ser escrita como velocidade sobre o tempo. E eu posso ainda fazer um balanço da quantidade de movimento no volume de controle, igualando a resultante das forças que agem sobre esse volume de controle através dessa equação da primeira lei de Newton. Se nós temos, então, 3 direções no nosso plano, e a força e a velocidade são grandezas escalares, é preciso, então, colocar o índice para saber em qual eixo essa força e essa velocidade estão acontecendo. A massa não precisa, o tempo também não, só a velocidade e a força. Do produto massa vezes velocidade, nós vamos ter então a quantidade de movimento. Se nós dividirmos isso por tempo, nós teremos então a quantidade de fluxo. Quando a gente sabe que a massa é constante, né? Então a quantidade de movimento é a parte dela vetorial, é a que está então incluída a parte de velocidade. Nós temos então aqui, como foi feito para o balanço de massa, uma superfície de área e uma velocidade, o fluido passando com uma determinada velocidade, fazendo então o ângulo com a normal. A vazão mássica, nós já conhecemos do estudo então do balanço de massa, é ρVA, e o fluxo então da quantidade de movimento na direção x vai ganhar o índice então x para dizer que a vazão mássica ela está ocorrendo nesse plano. E a velocidade, que também é vetorial, também ganha o índice x. Então, nesse caso, para a direção x, nós vamos fazer o balanço, é o que sai menos o que entra mais o acúmulo, é igual aos somatórios das forças, né, que estão atuando em x. O que sai menos o que entra, a gente pode escrever como a integral de A, essa velocidade em x, ρv cosseno de A, delta A. Lembrando que essa parte do ρv cosseno de alfa delta A vem lá do balanço de massa que a gente já viu. O acúmulo, então, nós podemos substituir a integral tripla pelo P, que é a componente x, né, do vetor da quantidade de movimento. Então, a equação para a direção em x fica o termo de entrada e de saída da velocidade, mais o termo, então, da variação da pressão, que é igual ao somatório de forças, são as forças que são necessárias para manter o volume de controle fixo, né? Então, essas forças eu posso abri-las ou não. Posso abri-las e ver que existe uma parte em relação à força de pressão, outra em relação à força de atrito, outra força em relação à força da gravidade e outra uma força externa a ser aplicada no volume de controle. Então, igual à energia, né? Que a gente viu. Tem as suas partes ali dentro. Uma coisa interessante de se falar é sobre os volumes de controle. Quando nós adotamos, então, este volume de controle que envolve a lateral do tubo, nós podemos dizer que essa parte aqui da força, ela é igual a zero, porque nós estamos incluindo, né, a parede e as forças viscosas. Quando a gente adota este volume de controle, então nós temos que considerar essa parte da força em relação às forças viscosas de atrito da parede do tubo. Então,
de uma forma geral, né, o balanço global para a quantidade de movimento, ele pode ser escrito então, né, o que entra, pelo que sai, se tem um acúmulo, mais as forças que estão atuando nesse volume de controle. Se existe força de pressão, se existe então a força relacionada à viscosidade, gravitacional e a resultante externa. Então, resumindo, o balanço global da quantidade de movimento, ele determina que a soma das quantidades de movimento atravessando a superfície de controle para um dado tempo, com a taxa de acúmulo ou desacúmulo de quantidade de movimento no volume de controle, seja igual à soma das forças atuando sobre o mesmo. Então, é isso que a nossa equação nos fala. Se nós temos, então, um plano cartesiano, nós precisamos decompor o balanço da quantidade de movimento para cada uma dessas coordenadas, x, y, z. E aí, então, vão aparecer os índices, né? E nós precisamos, na hora de resolver um exercício, verificar se essas forças que nós estamos verificando, elas existem para todos os eixos, para todas as coordenadas, ou se elas estão em apenas um ou outro eixo. Temos ainda simplificações, né? Então, em muitas aplicações, o escoamento ele vai atravessar as fronteiras da superfície de controle apenas em determinadas entradas e saídas simplificadas, que são aproximadamente unidimensionais. Então, nessa situação mais comum, todo fluxo para dentro é normal a uma área 1 e todo fluxo para fora é normal a uma área 2. O escoamento vai ser paralelo às outras superfícies de controle. E aí considera-se que a massa específica, o ρ do fluido, ele vai ser uniforme nas seções transversais de entrada e de saída. E a integração da superfície S vai se reduzir à integração da área 1 e a área 2. Isso feito, então, nós podemos substituir os cossenos de alfa, né, por 0 e 180, e nós temos, então, vamos reescrever a equação e vamos dividi-la pela área para transformar essa velocidade numa velocidade média. Por quê? Porque aí nós podemos dizer que a vazão mássica é uma vazão mássica média para uma velocidade média de entrada, então, ali naquela área. Se nós considerarmos o estado estacionário, então o termo de acúmulo, que é o Px ΔT, ele é igual a zero. E aí a equação fica mais simplificada. Então, ela fica só a variação da vazão, né, em relação ao somatório das forças. Eu posso ainda abrir, né, a equação dizendo que se a variação de Vx na área for igual a Vm, que é essa consideração que foi feita, esse termo some, porque cancela com um desse daqui, e nós ficamos, então, que a variação da vazão mássica na entrada e na saída é igual, então, à força de pressão na entrada e na saída, as forças viscosas, as forças gravitacionais e as forças externas. Isso se elas existirem para esse eixo. Nós temos também o eixo Y, que é similar, e o eixo Z. Vamos ver então um exemplo para ficar mais claro como é feito, né, a distribuição dessas forças. Calcule a força que deve ser aplicada para manter a curva em equilíbrio. Então, nesse caso, dá para ver que nós temos uma tubulação, que ela sofre uma curvatura, né, tem uma curvatura. Então, ele entra num determinado eixo, o fluido, e sai em outro. Então, nós temos esse escoamento, onde P1 e P2 são pressões manométricas, que ele não deu, vai ser um exercício teórico. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é o sistema de eixo, né, cartesiano, para determinar quem é x e quem é y. O 1 e V1 é a mesma coisa, né? Não substituir aqui na figura, mas é a mesma coisa. O 2 e V2 é a mesma coisa. Se eu fizer o balanço de massa, eu tenho que considerar o estado estacionário, então toda massa que entra é igual a toda massa que sai. Nós vamos ter, então, para o balanço global da quantidade de movimento, as seguintes simplificações. O estado estacionário, o ρ é constante na área, o V não varia na área. Então, eu posso escrever aquela equação mais simplificada. E agora eu posso olhar para cada termo e ver se ele existe na minha equação ou não.
Nesse caso, por exemplo, quando eu fiz a hipótese do estado ser estacionário, então esse termo do acúmulo ele é igual a zero, né? Existe sim uma força de pressão na entrada e na saída, nós estamos vendo, então a força de pressão P1 na entrada ela está totalmente no eixo X, na saída, né? Nós temos a pressão, uma parte da pressão, ela vai ter que ser decomposta para que nós possamos colocar nessa equação somente a parte que é resultante, né, dessa decomposição que corresponde ao eixo X. Então vai ser o cosseno da P2, né, que a gente tem aqui. E a mesma coisa vai acontecer para a velocidade. A velocidade está inteira no eixo X, na entrada, mas na saída ela precisa ser decomposta entre y e x, justamente por causa da curvatura, né, que nós temos aqui. Então, ela vai ser o V2 cosseno de alfa. Sabendo disso, a gente vai poder, então, substituir aqui e aqui esses valores. Essa parte aqui, como foi incluído o volume de controle, então, ela é igual a zero. E nós não temos a gravidade para o eixo X. Veja que a gravidade está totalmente no eixo Y, né? E temos a resultante externa, que é justamente o que ele está nos perguntando. Assim sendo, então, eu vou abrir a equação. O delta sempre Vx2 menos Vx1. O que entra, né? A entrada de P1 menos PA2 cosseno de θ, já apareceu aqui. E aqui, então, o V não é o V total, é o V2 cosseno de alfa e o Vx1 é o V1 inteiro ali no eixo X. Aqui no delta não tem o que se preocupar com os sinais, né? Então, eles sempre é dessa forma. Na hora de nós olharmos as pressões, é que nós temos que ver, então, agora sim, nos preocuparmos, né, com o posicionamento do eixo e aonde estão as pressões. A pressão sempre vai estar entrando nas áreas transversais. Então, aqui ela está do mesmo lado do eixo X, então ela entra. Desse lado, na decomposição, ela vai ficar contra o eixo X. Então, a pressão em 2 aqui, ó, ela vai ganhar esse menos, tá? Por causa do posicionamento dela em relação ao eixo. Então, isolando o Rx, a gente pode reescrever a equação e se nós tivéssemos valores, era só fazer a substituição. Na direção y, nós vamos fazer a mesma análise. Veja que a gente não vai fazer na direção z, porque nós não temos nada na direção z, né? Então, estado estacionário, isso, o termo do acúmulo é zero. Esse termo aqui, porque foi adotado que as paredes fazem parte do volume de controle, né? As paredes do tubo, então, esse atrito aqui é zero. Temos, então, a força da gravidade, temos a pressão e temos a resultante externa. Nesse caso, então, o delta seria V2 menos V1, PA2 seno de θ menos mg mais RY. Por quê? Porque a velocidade em 2 nós temos, é uma velocidade que faz parte da decomposição da V2, né? Em x ela era V cosseno θ, em y ela é V seno θ. Na entrada nós não temos velocidade em 1, ela está toda em x. E na saída nós temos também um termo de decomposição da pressão. No V igual, na direção x ele é cosseno θ, na direção y ele é seno θ. Nós não temos na entrada, porque na entrada a pressão ela está toda no eixo y. Temos também a força-peso e ela está contrária ao eixo y, então ela leva o sinal negativo e temos a resultante. Escrevendo a resultante, o que ele quer então é saber qual é a força. Nós temos que pegar a Rx que a gente calculou, elevar ao quadrado, mais a Ry que a gente acabou de ver, elevar ao quadrado, e tirar a raiz quadrada, e nós temos então essa resultante. Se nós tivéssemos os valores, seria só substituí-los, tomando cuidado, então, para que eles entrem sempre, né, na mesma ordem de grandeza, sem bagunçar os sistemas, né, de unidades entre eles. É isso, pessoal.